Se eles te ouvirem, eles vão te caçar. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Um Lugar Silencioso. As inspirações para o monstro, curiosidades de bastidores, o visual original das criaturas e muito mais. Então já deixe o seu like para o monstro não te ouvir. Um Lugar Silencioso chegou aos cinemas em 2018. A direção é do John Krasinski. Ele também escreveu parte do roteiro e estrelou o filme ao lado de sua esposa Emily Blunt. Você gosta de filmes de monstros e dinossauros? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. No dia 89 de um mundo pós-apocalíptico, a família Abbott entra em um mercado para pegar suprimentos. Essa é a Regan. Ela é surda e possui um implante coclear para ajudá-la na audição. Ela é vivida pela atriz Millicent Simons, que é realmente surda desde a infância devido a uma overdose de medicamentos. Todos os movimentos da família é extremamente cauteloso, porque nesse mundo não se pode fazer barulhos altos, e é por isso que os salgadinhos e frascos de remédios estão intactos nas prateleiras. Como eles não podem falar, a família se comunica através da linguagem de sinais. Todo o elenco teve aulas para aprender essa linguagem. O filho mais novo, Bill, quer levar um foguete de brinquedo eletrônico, mas por ser muito barulhento, seu pai, Lee, o impede de levar o foguete. Eles andam descalços por uma trilha de areia para não fazer barulho. A construção desse mundo é incrível. Essa cena foi gravada em Little Falls, em Nova York. A rua principal foi toda climatizada para ter um visual pós-apocalíptico. Como eu adoro essa trilha melancólica, ela foi composta pelo Marco Beltrami. Eles chegam a uma ponte. Esse local realmente existe. Essa é a trilha ferroviária de Rockville Valley, que fica em Ulster Country, em Nova York. De repente, eles ouvem o barulho do foguete de brinquedo. O que Lee e sua esposa Evelyn não sabiam é que Regan havia dado foguete sem pilhas a Bill, mas inocentemente o garoto pegou as pilhas do brinquedo. Lee corre desesperadamente enquanto seu filho brinca com o foguete. Uma criatura misteriosa corre velozmente até o garoto, e toda a família vê o pequeno Bill morrer. É uma abertura muito impactante. O filme avança para o dia 472 e a família Abbott está vivendo em uma fazenda. No porão da casa, Lee monitora as câmeras e junta informações sobre o que está acontecendo nesse mundo. Os jornais dizem que as criaturas são atraídas pelo som e que são indestrutíveis. É por isso que não se pode fazer nenhum barulho alto. Outro jornal diz que um meteorito atingiu o México, sugerindo que a origem dos monstros é alienígena. Aqui nas anotações vemos que Lee está procurando a fraqueza das criaturas, e que tem 3 delas na área em que eles vivem. Ele tenta procurar por frequências de rádio para pedir ajuda, mas como sempre não encontra nenhuma. Marcos imagina como seria dirigir um carro. Eu acho interessante como uma coisa tão simples como dirigir é o grande desejo de um garoto nesse mundo. Essa fazenda que eles moram fica na cidade de Paulding, em Nova York. O local foi todo preparado para as filmagens. O interessante é que eles moram no celeiro, já que a casa é considerada muito velha e barulhenta. No vídeo de bastidores vemos que eles têm energia elétrica através de painéis solares. Evelyn está grávida. Imagina só o terror que seria criar um bebê em um mundo que não se pode fazer barulho. Mas eles estão preparados. Criaram um quarto com paredes forradas de jornal para abafar os sons. Em caso de emergência, o bebê será colocado em uma caixa acolchoada onde irá respirar através de um cilindro de oxigênio. Eles assam o peixe no chão e comem folhas para não fazer barulho. É muito bem pensado. Os filhos estão jogando e acidentalmente Marcos derruba a lamparina no tapete. É impressionante como isso causa um barulho assustador. O barulho também foi tratado como o vilão do filme, já que ele causa a morte. Os artistas de som recriaram todos os tipos de barulhos para dar o maior destaque, já que o áudio é a parte mais importante para a história. A família fica apreensiva com medo do barulho ter atraído o monstro. É uma tensão de roer a unha. A tensão é tão grande que eu me lembro que no cinema as pessoas nem comiam a pipoca, mas por sorte eram apenas guaxinins que estavam no telhado.
Lee está tentando criar um novo aparelho para Regan, já que o que ela usa não está funcionando. Essa cena em que os dois dançam ouvindo música no fone de ouvido é uma referência a uma cena em que acontece na série The Office, onde John faz o Dean, seu personagem mais famoso. No dia seguinte, Marcus, que é bastante medroso, vai com seu pai aprender dicas de sobrevivência. Regan se sente rejeitada porque ela queria muito ir. Ela tenta usar o novo aparelho que seu pai fez e novamente não funciona. Ela fica desesperada. A atuação dessa menina é impressionante. Lee explica a Marcus que na beira do rio é seguro fazer barulhos, já que o som da água encobre os barulhos menores. Já atrás da cachoeira, eles podem até gritar. Essa é outra coisa simples que nesse mundo é um privilégio. Marcus diz a seu pai que Regan se culpa pela morte de Bill, o que ela acha que ele não a ama mais. Regan saiu de casa para levar o foguete até a ponte onde fizeram uma cruz para Bill, e sua mãe ficou sozinha em casa. Quando os dois estão voltando, se encontram com um homem, e a seus pés está sua esposa morta. Ele não aguenta essa perda, então grita para se matar. Lee sai correndo carregando Marcus. É uma cena desesperadora. A criatura surge e mata o homem, mas novamente vemos bem pouco dela. Inspirado por Alien e Tubarão, John achou que seria mais assustador ir mostrando a criatura aos poucos. Mais cedo, Evelyn estava lavando roupas e ao subir a escada do porão, o saco levantou um prego que estava no degrau da escada. Mais tarde, sua placenta se rompe e ao descer a escada, ela pisa no prego e não pode nem gritar. Essa é uma das cenas mais angustiantes que já vi na minha vida. Ela havia derrubado um quadrinho no chão e quando vai sair do porão, descobre que uma criatura está dentro da casa. Ela começa a sentir a dor da contração e se controla para não gritar. A atuação da Emily Blunt também é incrível. O monstro desce até o porão. Ele faz um assustador barulho de clique, como se estivesse usando uma ecolocalização para localizar os barulhos. O interessante é que esse som foi criado usando uma arma de choque em uma uva, então desacelerando o barulho, ouvimos esses barulhos de cliques. O monstro ataca um timer que estava fazendo barulho. Evelyn então tenta sair da casa, mas outra criatura está lá fora. Os artistas criaram vários tipos de visuais e cada um tinha uma forma diferente. A primeira criatura escolhida era mais corpulenta e possuía chifres de rinoceronte na cabeça, mas John não a achou assustadora o suficiente. Então, a pedido de John, na última hora o visual foi mudado para uma forma mais humanoide, com inspirações em cobras e peixes pré-históricos. As criaturas que os jornais chamam de anjos sombrios e anjos da morte foram criadas por Scott Farrar, que trabalhou na franquia Transformers. Já que nesse mundo os personagens não podem fazer barulho, faz mais sentido a criatura ser cega. A cabeça da criatura foi inspirada na concha de um animal marinho chamado Nautilus. Scott Farrar queria que o monstro fosse nojento, então ele tem várias abas na cabeça que se abrem para detectar barulhos, e vemos todo o interior do ouvido da criatura e até a gosma escorrendo. O som dessa movimentação, na verdade, é o barulho de vegetais sendo torcidos. A cor e a textura da pele foram inspiradas em múmias de pessoas que morreram em pântanos. Esse processo deixa a pele escura como carvão. O jeito de andar curvado e apoiado nos braços foi inspirado em morcegos. Eu gosto desse visual, acho bastante sinistro e assustador. Lembro Demogorgon de Stranger Things e o monstro de Cloverfield. O curioso é que inicialmente esse filme iria fazer parte do universo de Cloverfield, mas essa ideia foi descartada. A criatura foi criada através de um ator usando a roupa de captura de movimentos. John Krasinski também interpretou a criatura em algumas cenas para mostrar como ele gostaria que seriam os movimentos. A computação gráfica do monstro foi criada pela Industrial Light and Magic, muito famosa por trabalhar em filmes como a franquia Jurassic Park. Em um podcast, John Krasinski revelou que essas criaturas viviam em um planeta que não tinha luz. Por isso são cegas e caçam através do som. O planeta delas explodiu e por terem um corpo blindado, elas sobreviveram no espaço e chegaram à Terra através do meteorito.
O detalhe é que elas não comem suas presas e parecem matar porque os barulhos as machucam. Então fica o mistério de como elas se mantêm vivas, já que uma criatura ágil assim precisaria de muita energia. Será que teria algum tipo de rainha alimentando elas? Bom, vamos ver se algum filme vai explicar isso algum dia. Evelyn havia acendido as luzes vermelhas que envolvem a fazenda para sinalizar perigo. Lee então pede para Marcus ir acender os fogos para assim distrair as criaturas. Evelyn entra na banheira e a criatura sobe a escada atrás dela e, não aguentando mais de dor, ela grita. Nessa hora, Marcus acende os fogos. Essa cena é demais. Como aprendemos que um barulho alto sobrepõe o menor, o monstro saiu da casa. Lee consegue entrar e encontra sua esposa, que já deu à luz ao seu novo filho. Quando está voltando para casa, Marcus nota que sua lanterna começa a piscar. A presença da criatura causa esse efeito em objetos elétricos. Assustado, o garoto se perde no milharal. Lee leva Evelyn para o quarto silencioso e coloca o bebê na caixa acolchoada. O bebê é real. A produção escalou 2 gêmeos recém-nascidos que estavam sempre acompanhados por seus pais. Regan viu os fogos e volta para casa. Como ela é surda, ela não nota a criatura bem atrás dela. Isso é angustiante demais. Só que ela também não nota que, assim como nas luzes, a presença da criatura gera um efeito no aparelho, que começa a emitir uma frequência de som que perturba a criatura. Isso causa uma enorme dor em seu implante, mas afasta o monstro. É uma ideia genial. Evelyn faz Lee prometer que vai proteger seus filhos. Então Lee vai atrás deles enquanto Evelyn fica sozinha no quarto com o bebê. Regan se encontrou com Marcus, que estava escondido, e os dois sobem no alto de um silo. Já nessa cena, o cenário foi construído em um estúdio de som. A cena é tão bem montada que nem dá para perceber. A criatura havia quebrado os canos de água e quando Evelyn acorda, o quarto está inundado e a caixa do bebê está na água. E para piorar, uma criatura entrou no quarto, provavelmente atraído pelo barulho da água. Para ficar ainda mais tenso, o monstro mergulha e agora Evelyn não sabe onde a criatura está. Isso é de arrepiar. Nessa cena, um ator mergulhou para interagir com os objetos ao seu redor e na pós-produção ele foi substituído digitalmente pela criatura. Tentando fazer o mínimo de barulho possível e torcendo para o bebê não chorar, Evelyn pega o neném e a criatura se levanta bem na frente dela. Nesse momento, meu filho, minha alma saiu do corpo. Ela tenta se esconder atrás de uma cascata que se formou. A criatura então é atraída pelo Marcus, que caiu dentro do reservatório de milho. De cima do trator, Lee vê o monstro se movimentando pelo milharal. Essa é outra cena bem assustadora. É a minha preferida do filme. Regan pula no silo para ajudar Marcus, que estava afundando. Regan também acaba afundando e Marcus consegue puxá-lo. Essa foi outra cena gravada no estúdio. A produção comprou 20 toneladas de milho para encher esse tanque. Tudo fica quieto. Então o monstro entra no silo. É um baita susto. Eles se escondem debaixo da tampa enquanto a criatura tenta atingi-los. Nessa hora, o aparelho de Regan começa a gerar a frequência de som. E então o monstro vai embora. Pelas câmeras, Evelyn vê que Lee encontrou seus filhos, mas a criatura ainda está por perto. Regan e Marcus se escondem no carro. Lee tenta se defender com um machado, mas o monstro arremessa longe. O implante de Regan começa a doer, e quando ela desliga o aparelho, o monstro ataca o carro. Para essa cena, o veículo era totalmente balançado de um lado para o outro por um equipamento hidráulico. Lee então se levanta e diz para Regan que a ama e que sempre a amou. Originalmente, Lee só falaria "eu te amo", mas a Millicent Simons sugeriu ele falar que sempre a amou, porque a garota achava que depois da morte de Bill, ele não a amava mais. Lee então grita e o monstro mata. É outra cena muito triste e emocionante. Marcus levanta o freio de mão do veículo e assim ele e Regan voltam para casa. A criatura está vindo, então eles descem até o porão. Cuidado com esse prego aí, meu Deus do céu. É a primeira vez que Regan desce no porão da casa. Ela fica muito emocionada ao ver toda a dedicação do seu pai para criar um aparelho que funcionasse. A criatura desce até o porão. Regan realiza que a fraqueza do monstro tem a ver com seu aparelho, então ela o liga e a criatura começa a se contorcer. Os sons dela
terra se contorcendo é o barulho de patas de caranguejo sendo torcidas. Regan coloca o aparelho no microfone, ampliando ainda mais o som. Isso abre toda a armadura do monstro, deixando ele vulnerável. O efeito da frequência é tão forte que a criatura até chega a desmaiar. O monstro levanta, mas como ele está vulnerável, Evelyn estoura seus miolos. Curiosamente, sua morte causa um efeito que chama os 2 outros monstros que estavam na região. Originalmente seriam 5 monstros nessa região, mas o número foi mudado para 3. Provavelmente para essa família ter alguma chance de sobreviver. Agora que eles sabem a fraqueza dos monstros, Regan aumenta ao máximo o volume do microfone e aí você pensa, agora o bicho vai pegar. Nossa! Ué? Particularmente eu adoraria ver os outros 2 monstros serem mortos, então isso me frustrou um pouco, mas ainda acho um bom final que deixa um gancho para a sequência. Então, O Lugar Silencioso traz a história de uma família tentando sobreviver a um mundo onde não se pode fazer barulho. A ideia tem um toque de originalidade e é muito bem desenvolvida. A criação desse mundo é bem feita e muito detalhada. Os personagens são bem desenvolvidos, você se envolve com a relação entre eles, a trilha é muito boa, a produção é incrível, os efeitos sonoros são impressionantes. As criaturas são assustadoras, todo o comportamento e seus movimentos são muito sinistros. E a direção do John Krasinski é ótima, a tensão é muito bem desenvolvida, tem cenas que o coração chega a sair pela boca. Com certeza esse é um dos filmes de monstros mais tensos já feitos. Mas e você, qual a sua nota para Um Lugar Silencioso? Agora a hora da pergunta é a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou desse final? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.